bloco Contenados na Geral, estamos debatendo sobre a igreja emergente e tentamos entender que movimento de uma sociedade pós-moderna é essa. A gente vive no pós-modernismo, para você que às vezes não entende um pouco disso, que é um momento que o quê? Todo mundo é individualista, cada um tem o seu tipo de ética, cada um pensa do seu jeito. E a igreja emergente, quando nós falamos aqui, o pastor Nídio no início, é o seguinte: André, é uma igreja onde cada um tem o seu ponto de vista sobre a Bíblia e todos convivem de alguma maneira, embora dentro da igreja emergente existem vários sectos ali dentro. Por quê? Porque justamente isso, não existe uma padronização da doutrina ou de uma crença que une todo mundo. Cada um tem o seu ponto de vista e a gente tem que respeitar todo mundo. De certo modo, é interessante isso como uma reflexão filosófica, exato, um iluminismo. Quando você traz isso para Deus é meio complicado, porque é um só e se todo mundo está vendo Deus de modo diferente, é meio complicado a gente unir todo mundo, né, pastor? Dentro do que o pastor falou, eu vejo assim que, unindo um pouquinho o pensamento dos dois, a igreja, na verdade, a igreja do Senhor, ela precisa ser inclusiva, né? Ela tem que incluir aqueles que são pecadores, mas dentro de tudo que eles falam, mas ela também tem princípios, dentro do que o pastor falou. E, na verdade, o movimento emergente, se é que eles não gostam que se denomine movimento, né? Mas o movimento emergente, ele vem um pouco também de uma lacuna, como o pastor falou, em outras palavras, deixada pela própria igreja do Senhor. Por quê? Essa lacuna, qual é o papel da igreja? A igreja é uma comunidade, né, que está inserida dentro de outras comunidades. Então, de repente, a mesma igreja que o teólogo ali está refletindo é a mesma igreja que o sociólogo observa, que o outro. Então, assim, se aquilo que a igreja se propõe a ser, de revelar o amor, o caráter de Cristo, né, e o amor ao próximo, se ela não consegue fazer isso com eficiência dentro da ótica daqueles que observam, a nossa doutrina se torna não convincente e enganosa. E, na verdade, é nisso que começou o inconformismo de muitos e talvez eu vejo uma certa parcela desse grupo de pessoas sinceras, perfeito, de pessoas até que estavam indignadas com algumas coisas não eficientes da igreja em torno da proposta, daquilo que se propunha, mas também tem muitas pessoas que se aproveitam disso também, porque de um evangelho irresponsável, porque é fácil também você dizer, eu estou com Cristo, eu caminho com Cristo, mas isso não ser permeado de responsabilidade, de princípios. Aí entra naquela questão, não como causa, porque causa não pode ter outra. A causa é a cruz, é graça, é favor imerecido, Jesus morreu por nós, não há nada que eu possa fazer. Mas como consequência dessa salvação, eu sou salvo. E porque eu sou salvo, gera frutos. Porque pelo fruto você vê a árvore. Tiago fala isso. A fé sem obras é morta. Então eu não vou fazer obras para ter fé. É o contrário. Se eu tenho a fé em Cristo dentro de mim, é impossível não ser mobilizado a uma vida santa e às obras. Eu não batizo, eu não faço obras para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo, porque fui alcançado por Cristo. Agora, o problema da igreja emergente é que começou a colocar tudo no mesmo saco. Ou seja, uma bandeira independente, onde não precisa ter compromisso com nada, vínculo a princípio algum, mas tudo começa a bater e tudo critica. Exemplo, eu vejo a igreja como a arca de Noé, né? Noé tinha que conviver todo dia ali com o mau cheiro de animais, fezes, urina, suor, transpiração dos animais e tudo. Mas mesmo tendo que conviver naquela disciplina todo dia, de convivência, de uma rotina, né, do lado de fora era pior. Então, por quê? Porque do lado de fora era juízo. Então, o que nós temos que pensar é que, por mais que a igreja erre, né, eu prefiro estar dentro da igreja, aguentando o mau cheiro, do que estar do lado de fora que tem o juízo. Uma preocupação até nisso, que é uma característica talvez também desse movimento, e você usou uma palavra que eu achei muito chave, do inconformismo. Sim. Que não é só eu não estou inserido nesse contexto, eu quero estar fora. Eu sou o contrário a esse contexto. Sim. Então, não me chame de crente, sim, não me chame de evangélico. Eu sou seguidor de Cristo. Eles têm uma aversão a nomenclaturas do tipo crente, igreja. Não, nós não somos uma igreja, nós somos uma comunidade institucionalizada. Ao sistema. E a outra coisa, são totalmente a questão da religiosidade. Mas não é uma religiosidade não acreditar naquilo. E há uma contradição em si, porque olha só, na medida em que eu sou inclusivista e condeno a igreja por ser exclusivista, ela não recebe, eu na verdade sou um inclusivista, mas condeno radicalmente, tenho ojeriza a essa igreja da qual eu saí. Então eu aceito todo mundo, mas não suporto essas pessoas. Já estou com uma contradição na essência. C.S. Lewis dizia algo muito significativo. Ele dizia que a pior mentira, ela é sempre firmada em cima de uma verdade.
Pegue. A igreja tem que ser inclusivista? Tem. Eu venho como estou? Venho. Mas ela não propõe nenhuma mudança? Então não é igreja. Ela é uma outra coisa. Igreja ela não é. Ela deixa de sê-lo. Não é? Imediatamente ela seja. Ela tem que amar? Ela tem que amar. Mas eu posso ter a minha própria ética e não preciso me submeter a nenhum tipo de controle, porque tudo é considerado, toda a verdade passa a ser questionada. A própria palavra de Deus deixa de ser palavra de Deus, segundo eles próprios. E deve ser tomada apenas como narrativa. O que prevalece é a experiência pessoal. Foi um pouco que eu citei aqui. Se você tem uma experiência pessoal com Deus, por mais que quebrem os pilares da doutrina, isso meio que não importa. Foi o que eu tirei. Falei, gente, isso é muito perigoso. Aí começa a humanizar muito perigoso. Porque assim, o evangelho e o culto passa a ser mais em torno do homem do que de Deus. Passa a ser mais em torno daquilo que o homem aspira do que Deus. Porque, por exemplo, a igreja precisa ser mais dinâmica. Isso é óbvio, André. Por exemplo, hoje precisa acompanhar de certo modo, mas muitas pessoas entendem a igreja, e desculpa até interrompê-lo, claro. pastor Javes, mas eu já vi muitas pessoas falarem assim, a igreja é o freio da sociedade. Vocês já devem ouvir isso. Sim. Tem um lado complicado, mas eu acho assim, se você está falando da moralidade, de coisas, ela de fato é. Quando eu vejo um pouco da característica emergente, eu falo assim, não, ela não tem que ser o freio, ela tem que ser a mola propulsora. Né? Eles veem a gente que tem que formar cultura, temos que acompanhar a cultura, enfim, vigente, e ser os formadores de cultura. Ou talvez as duas coisas. Mas assim, mas eu vejo um pouco, pelo menos, quando eu me reporto aos Estados Unidos, que tem essa estrutura um pouco mais avançada. No Brasil, a gente começa já a ter isso, até porque a gente tem um fenômeno chamado neopentecostalismo, que lá fora o pessoal nem sabe o que é uma mistura um pouco nosso. Mas, assim, lá nós temos igrejas do tipo de grandes pastores, influenciadores. Eu citei aqui no início de um livro, de uma coisa que ele faz, que hoje o posicionamento dele é Deus é amor. Porque ele é amor, se pessoas se amam, homem ama um homem, ou uma mulher, e é um amor puro, isso é válido diante de Deus. Ou seja, ele pega talvez uma doutrina, joga por fora e pega a moralidade humana para... Permita-me ler a declaração de McLaren no Gêneros Ortodoxa, a ortodoxia generosa. Ele falando, tá? Abre aspas. Porque sou um cristão missional, evangélico, pós-protestante, liberal conservador, místico poético, bíblico, carismático contemplativo, fundamentalista calvinista, anabatista anglicano, metodista católico, verde, encarnacional, deprimido, esperançoso, emergente, inacabado. Me perdoe, o que ele é? André, sabe... É duro. Não, é duro. A gente tem que saber se definir. Mas essa é a nossa discussão. Sabe por que essa é a nossa discussão aqui? Quem somos, né? Essa discussão aqui é por causa da socialização do evangelho. Perfeito. É a socialização do evangelho. O evangelho deixou de ser aquele fundamentalismo que nós estamos falando aqui e deixou de ser loucura para o homem, né? E para nós que criamos o poder de Deus. O evangelho deixou de ser loucura. Falei assim, olha, nós não podemos apresentar o evangelho como loucura, porque senão o pessoal não vem. E como a gente estava tratando a respeito das bases lá atrás, que se acovardaram com relação aos problemas pós-modernos, de trazer solução, não de trazer uma solução social. Porque o que nós estamos vendo, na verdade, desse movimento, é um movimento social que falou o seguinte, eu tenho o direito de ser cristão, dentro dos meus padrões. Perfeito. Não no que você queira. O evangelho se adapta a mim. O evangelho se adapta. Eu creio assim, exato, perfeito. E a gente vê muita igreja assim nesse sentido, né? Eu creio dessa maneira. Então, porque Deus André, me a igreja, assim, aquilo que eu estava falando. Aceitar assim. Perfeito. A igreja tem que ser dinâmica, como nós falamos. Ou seja, o mundo avançou, o homem avançou, e claro, as técnicas, o método, a metodologia, como nós vamos comunicar o evangelho, nós podemos ser dinâmicos. Haja vista o próprio programa Antenados, a própria Rede Boas Novas. Uma TV moderna, atual, que sabe fazer dentro dos mais altos padrões de excelência, mas ao mesmo tempo não negocia princípios. Então, dentro do método, eu posso brincar à vontade para tentar inserir e conseguir ser inteligente. O apóstolo fala isso, fiz-me de louco para ganhar os loucos. Agora, fundamento e princípios são irrefutáveis, negociáveis. Eu acho que exato. Agora, o problema é quando isso fica flutuando. Deixa eu adicionar isso. Vocês estão falando desse debate, está me reportando novamente ao livro, a outros capítulos do livro que eu li desse que eu citei, o primeiro, que é o Weber Elvis, porque uma das passagens, na verdade, o nome do livro se dá a um conto mesmo que ele fala, que Velvet Elvis é o nome de uma foto do Elvis Presley, para quem não sabe, que ele está com um casaco vermelho de veludo. Né? Então, veludo é a tradução. E ele fala o seguinte, o cara, quando assinou aquilo, ele botou só J e ponto.
como se ele falasse, isso aqui é a melhor pintura que existe, todas as artes que existem no mundo estão talvez aqui mostradas nisso, a profundidade, todo tipo de arte, de pensamento, de cultura, está aqui nisso, e eu não preciso nem assinar meu nome, vou botar J, porque isso aqui é o ápice da arte que nós conseguimos alcançar e pronto. E aí ele pega isso e traz para a Bíblia. Ele fala, por que nós acreditamos em fundamentos, em doutrinas de pessoas que interpretaram a Bíblia há 200 anos atrás, há 100 anos atrás? Porque um caminho, o cara lá atrás escreveu uma coisa que 200, 300, 400 anos depois a gente acredita no que o cara falou lá atrás, já que a nossa sociedade mudou. Então o pensamento deles é, meu irmão, eu vou questionar por que a nossa interpretação da doutrina é essa. Vamos para um rápido intervalo? Eu quero ir para o intervalo porque tem que cortar nisso aqui para a gente começar a pensar e eu vou entrar nisso. Porque quando a gente fala de questionador, a gente está começando a voltar. Estamos voltando na interpretação, que não é porque hoje nossa interpretação é muito baseada, talvez aí tem os calvinistas em Calvino, arminianistas, então a gente tem umas interpretações de grandes pensadores históricos. O que eles estão fazendo é o seguinte, eu não estou questionando a nossa fé de hoje, estou questionando a fé que foi interpretada há 300 anos atrás. Por que aquele cara 300 anos atrás que vivia numa cultura medieval vai dizer como eu acredito na Bíblia nos dias de hoje? Qual é o perigo disso? Ou também qual é o pensamento bom que a gente pode tirar? Será que existe alguma coisa boa? A gente está batendo muito. Quais são também pontos específicos interessantes desse movimento que a gente tem que começar a se atentar? Por exemplo, temos que nos posicionar sobre muitas coisas da sociedade que pecado é pecado porque a Bíblia diz que é pecado. Isso as pessoas não engolem mais. Será que a gente tem que ir um pouco além em nos posicionarmos para as necessidades atuais da nossa sociedade? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.